Tudo certo, né? Então, bom dia, gente. Hoje são 27 de novembro de 2020, mais um dia da nossa reunião semanal em Centro de Estudos, né? Do Departamento de Obstetrícia da Universidade Federal de Minas Gerais. É uma satisfação enorme, né? Assim, uma honra receber hoje o professor Luiz Gustavo Brito e a professora Cláudia Laranjeira. O professor Luiz Gustavo Brito, ele é professor associado do Departamento de Tocoginecologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Ele é diretor científico da Sociedade Brasileira de Uroginiecologia Soares Pélvico, é vice-presidente do Comitê de Uroginiecologia e Cirurgia Vaginal da Sociedade Americana de Laparoscopia Ginecológica, a AGL, e também ele é pós-doutor em cirurgia ginecológica minimamente invasiva pela Harvard Medical School. A professora Cláudia Laranjeira é coordenadora do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia e supervisora do Programa de Residência Médica da Rede Mater Dei de Saúde. É a atual coordenadora da Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e é diretora das vice-presidências regionais da SOGMIG. E hoje o tema que a gente vai discutir é trauma perineal severo, diagnóstico e tratamento. Muito obrigada, viu? É um prazer gigante, professor Luiz Gustavo. Obrigado, Mariana. Bom dia a todos e todas. Queria agradecer. Para mim é um prazer, uma honra. Eu gosto muito mesmo que, infelizmente, essa pandemia não permite a gente se ver esse ano, mas espero que isso passe logo para a gente poder se encontrar. É sempre um prazer voltar a Minas, ao FMG, que é uma universidade que eu tanto prezo. E me coube falar sobre trauma perineal severo, que é um assunto que eu gosto muito de falar. A gente vai falar de prevenção, diagnóstico e tratamento. Eu sei que tem muitas pessoas boas aí na plateia, a Zilma, a Marilene, e também vai ser um prazer discutir com a Claudinha esse assunto. A classificação de trauma perineal severo já é conhecida de todos, porque eu sei que a SOGMIG e a UFMG fazem ações, a Faculdade de Ciências Médicas também, de treinamento, mas a gente tem que recordar de praxe. Basicamente, é uma derivação dos traumas crônicos de parto, então, ela se refere às lesões de terceiro e quarto grau. Então, o primeiro grau é uma lesão que atinge apenas o epitélio vaginal ou periperineal, a de segundo grau, os músculos perineais. A lesão de terceiro e quarto grau, que geralmente pode haver algum desfecho negativo no risco de incontinência anal, urinária ou outras situações no pós-parto dessa paciente. A lesão de terceiro grau que atinge esfíncter anal, ela pode, quando atinge menos da metade da espessura do esfíncter anal externo, é uma lesão 3A, mais da metade 3B, quando atinge esfíncter anal interno, é uma lesão 3C, e quando pega o esfíncter anal, a mucosa retal, ambos, é uma lesão de quarto grau. Se você encontra dois tipos de lesão, você sempre classifica pela pior, e, teoricamente, você tem essa sequência de lesão. Essa lesão de terceiro e quarto grau, lesão perineal severa, também chamada de OASIS, que é o acrônimo para Obstetric Anal Sphincter Injuries, ela pode causar dor perineal, desconforto no pós-parto imediato. A taxa de dor nas primeiras 2 semanas é maior do que a de partos convencionais sem trauma severo, 20% com 8 semanas, 9% com 3 meses. A taxa de dispareunia, que é a dor durante a atividade sexual, também é maior nas pacientes com OASIS, tanto até 6 meses, e até 3 anos nós podemos ter 15% das mulheres com dispareunia. A musculatura desse assoalho pélvico é alterada, e eles se recuperam de forma lenta nos primeiros meses. Em mulheres onde você não avalia essa região perineal, com toque retal ou com exame perineal, você pode ter um risco aumentado de lesão de terceiro ou quarto grau oculta, que é a lesão que passa despercebido durante o parto e que não é visualizado ou diagnosticado, tá? E geralmente esse diagnóstico acontece depois através do ultrassom endoanal. Em casos severos, a longo prazo, você pode ter um risco de até 20%, 10 a 20% de incontinência fecal com 15, 20 anos de segmento e urinária de até 30%. Os estudos que mais embasam esses trabalhos são os estudos australianos a longo prazo. Eu peguei esses fatores de risco e a grande maior parte dos guidelines são do Colégio Britânico de Obstetrícia e Ginecologia, porque a maior parte dos estudiosos desse assunto derivam dessa região, são os professores Abdul Sultan e a Rani Tucker, e a Rani está entrando como nossa past president a partir de janeiro. Em janeiro a gente tem o professor Jorge Haddad assumindo, o primeiro brasileiro assumindo aí a presidência da IUCA. Os fatores de risco para o OASIS já são definidos pela literatura, mas o problema é que eles não predizem de forma correta. A gente sabe que no lípara tem mais chance de ter trauma severo, que fetos macrossômicos, que fetos na posição occipito sacro, ou que mulheres que têm segundo período prolongado de parto tendem a ter mais risco de lesão severa e parto instrumental também. Porém,
Quando entra uma paciente dessa no pré-parto, na admissão, a gente pode pensar nesses fatores, mas não dá para dizer que aquela paciente vai ter oasis. É igual a embolia amniótica. A gente sabe dos fatores de risco para embolia, mas a gente não sabe dizer que aquela pessoa vai ter embolia ou não. No mundo inteiro, a maior parte das taxas de trauma perineal severo ficam abaixo de 5%. Existe uma sugestão de que esse valor seja um ponto de corte, um cut-off point para qualidade das maternidades. Na Europa, esses valores estão subindo. No Brasil, a gente tem locais pontuais onde já foram feitas essas avaliações de risco para trauma perineal. Então, a gente tem dados da UFMG com uma prevalência de 3%, onde foi maior essa associação de oasis com primigestas e com idades acima de 40 semanas, e a epísio não foi associada. A gente tem dados também de Ribeirão Preto, esse dado aí foi de 0,9%, isso foi em 2014, mas havia provavelmente aí um underdiagnosis, quando a gente publicou esse dado no São Paulo Medical Journal, e nessa maternidade especificamente, a última informação que eu tenho é que a taxa está em torno de 2,3%. Eles tiveram uma redução considerável no número de episiotomias. Nessa época, a taxa de epísio era em torno de 8% a 10%, agora está baixíssima, gente, está em torno de 1%, e, interessantemente, o oasis não subiu tanto. Mas a gente ainda precisa estudar muito bem essa questão da epísio como advogado do diabo, e a gente vai discutir isso um pouco nessa aula. Aqui em Campinas, a gente analisou os dados e também está em torno de 1,5%. Eu acredito que depois do início dos treinamentos que a gente começou a fazer, isso vai cair também por volta de um torno de uns 2,5% a 3%. A nossa taxa de epísio é de 18,7%, e aqui o perímetro cefálico foi a variável que ficou associada com risco para oasis, tá? Segundo período prolongado quase ficou estatisticamente significante na análise multivariada, tá? Mas vejo que na Europa, esses dados estão aumentando, então a taxa de oasis aqui, por exemplo, no País de Gales já passou um pouco de 5%, na Inglaterra isso está em torno de 3%, mas chega até 8% em algumas maternidades, e os dados na Europa têm um fator muito importante associado ao oasis, que é o parto instrumental. Na Inglaterra, você tem maternidades que a taxa de fórceps chega a 55%, 60% do total de partos, tá? Aqui são dados da Escócia, mostrando até 4%, isso deve ter aumentado um pouco mais. Suspeita-se que na Europa, como foi muito ter feito treinamentos intensificados, o overdiagnosis pode estar associado. Os fatores de prevenção, eles já existem alguns bem definidos e outros são controversos. Posição, por exemplo, de parto sempre foi algo discutido, a posição vertical como possivelmente associada a trauma severo. Na revisão da Cochrane de 2012, a posição vertical ficou associada a trauma de segundo grau e com redução de episiotomia. Redução de epísio a gente não tem dúvida, porque é mais difícil fazer uma epísio com a paciente em posição vertical. Mas o trauma severo é muito discutido. Por exemplo, esse trabalho, que é um trabalho transversal, onde ele analisa a posição do parto e o risco de incontinência, ele primeiro dividiu as mulheres de acordo com a posição do parto. Daí ele analisou a taxa de trauma severo e ele viu que a taxa na posição vertical foi maior do que a posição deitada, tá? E isso teria sido estatisticamente significante. Mas quando ele analisa o desfecho, quais grupos ficaram continentes e quais grupos ficaram incontinentes, e ele volta a analisar a posição, ele já verifica que, na verdade, o grupo que ficou incontinente foi o grupo da posição supina. E mesmo depois da análise multivariada, a posição de parto não ficou, a princípio, para incontinência como um fator associado, tá? A gente tem trabalhos aqui no Brasil, um percentual menor. Eu peguei esse trabalho de uma maternidade que eu trabalhei, onde 42% da taxa de parto era vertical, e a gente teve uma taxa baixa de oasis, tá? Aonde, a princípio, a posição também não ficou associada ao trauma, à posição de parto, o oasis não ficou associado. A gente tem um trabalho da UFMG, que é muito interessante, ele já mostrou que os partos em posição supina tiveram um efeito protetor em relação ao oasis, mas a questão da posição, eu acho que vai ser uma variável, gente, sendo muito franco, eu já pensei muito sobre ela, não sei o que a Marilene Azil e a Cláudia acham, mas eu acho que a gente nunca vai conseguir tirar uma conclusão sobre ela pelo seguinte fato: o fato é que o parto é dinâmico, e a gente não vai conseguir isolar uma mulher no primeiro ou no segundo período para a gente realmente saber se a posição vai ou não influenciar.
tá? Tem um trabalho britânico muito famoso aí, que foi publicado no BMJ, que ele tentou fazer isso, mas se vocês olharem esse trabalho, eu me esqueci o acrônimo do estudo, mas ele basicamente, inclusive a taxa de força desse trabalho foi de 53%, ele não conseguiu provar que realmente ele não me convenceu do ponto de vista de metodologia, porque a grande maioria das mulheres ficava em posição dinâmica. Episiotomia de rotina, a gente já sabe que não deve fazer, porque aumenta o risco de trauma perineal em 30%, a seletiva reduz. Ele não avaliou essa revisão da Cochrane e do Caroli, isso no parto instrumental. A episio mais recomendada, quando ela é indicada, é a médio-lateral, a gente não está mais fazendo episiotomia mediana. A gente tem que lembrar que a episiotomia é um procedimento, apesar de válido, ele, em algumas situações, ele não tem uma indicação muito clara. Em todos os guidelines, você pode ver que é sempre o feeling do obstetra, do obstetriz, que acha que deve fazer. Se for feita, precisa ser feita com a técnica adequada, de forma adequada. Quando se analisa mulheres que fizeram episiotomia, separando elas por grupo de trauma perineal, esse trabalho, ele fotografou episiotomias de primíparas com e sem oesis. O que eles concluíram? Que as epísios que realmente deram problema foram aquelas cuja profundidade não foi acima de 2 centímetros, cujo ângulo não ficou entre 30 e 60 graus, cujo comprimento ficou abaixo, não ficou acima de 2 centímetros, e cuja distância da incisão central não passou de 1 centímetro. Então, quando você faz tudo isso ao contrário, essa epísio, ela, teoricamente, não faz aquela função de, teoricamente, aliviar a tensão nessa região perineal. Cada vez mais as taxas de epísio caem, a gente precisa prover simulação para os nossos residentes, porque eles não são da nossa época, onde a gente fazia bem mais epísio que eles. Existem tesouras que são sugestivas de que poderiam facilitar essa técnica da realização de epísio, como o Episcissors. Os trabalhos que tem na literatura sobre elas, a qualidade do desenho de estudo, vocês podem ver, a grande maioria, só esse, por exemplo, que é prospectivo randomizado, sugerem que, a princípio, a tesoura não aumentaria a taxa de epísio no hospital e que reduziria o ACE, mas, francamente, a qualidade da evidência ainda é muito fraca, a gente não tem ainda o nível de evidência para provar isso. O fato é que é tão difícil fazer uma análise de episiotomia para trauma perineal, porque são muitos fatores de confusão que vão realmente serem eliminados para a gente analisar o impacto da episiotomia para o ASES. E a episiotomia, quando a gente analisar na meta-análise, ela é que nem Cranberry para ETO de repetição. Cada ano que você vê uma meta-análise de Cranberry para ETO de repetição, muda o valor. Ou é protetor ou não é protetor. E a mesma coisa é epísio. Essa meta-análise da Pallavi Latte de 2016, ela mostrava que a episiotomia médio-lateral, ela reduziria o ACEs na combinação dos dados, porém ela não foi significante no grupo de nulíparas. Então, para a população geral, reduz, mas para a nulípara não foi protetor. Vejam que isso aqui são os mesmos dados, aqui mostrando isso que eu falei para vocês, fazendo a subdivisão, para a nuliparidade, o Forest Plot losango não foi protetor, para os dados combinados foi protetor. Mas quando a gente pega uma revisão mais recente, essa que foi do Sternes, da Inglaterra também, ele já incluiu bem mais estudos também do que a Pallavi, e a episiotomia médio-lateral, ela não ficou associada ou como fator protetor ou como fator de risco. A mediana, a gente não tem dúvida, ela realmente aumenta, tá? O parto instrumental, e o parto instrumental, com episiotomia, diminui a incidência de trauma perineal severo, mas também não anula, o trauma perineal severo continua sendo aumentado, né? E se a gente puder evitar o fórceps de rotação sempre, é bem mais interessante, porque ele aumenta o risco para incontinência fecal. E aqui é uma revisão de epísio para vácuo. Para vácuo, por essa revisão, quando a episiotomia ela é seletiva, o vácuo realmente, a episiotomia no vácuo, a princípio, parece ser importante, tá? A zero episiotomia tem sido muito discutida, porque alguns trabalhos de corte prospectivo sem grupo controle têm mostrado taxas de zero epísio em alguns lugares. Um dos trabalhos que saiu aí foi da Melânia, em Pernambuco, e a gente procurou fazer uma meta-análise disso com os únicos 2 trabalhos randomizados na literatura. Nós não vimos diferença entre quem procurou fazer episiotomia seletiva e a episiotomia zero. Quem defende não fazer episiotomia zero
teria escrito o resultado dessa revisão que a não episiotomia poderia ser empregada. Mas no grupo da episiotomia, da não episiotomia, houveram episiotomias, ou seja, houve a intenção de não fazer, mas não foi optado por fazer. Então, é difícil quebrar paradigmas intervencionistas. Eu acho que o mais protecionista é pensar na episiotomia como sendo um critério muito seletivo, mas não desprezar a episiotomia, porque ela pode ser muito útil em situações que realmente pode ser a melhor opção. Então, eu acho que, assim, a gente tem que pensar que a episiotomia não é mais um procedimento de rotina, de padrão, que ele deve ser bem selecionado, mas a gente não pode deixar de pensar em utilizar a episiotomia quando o seu filho obstétrico acha que é necessário. E esse trabalho só incluiu 2 estudos, a gente precisa de mais dados, a qualidade ainda também não foi muito alta. Mas treinamento é importante, e esses trabalhos, eles mostram que você treinar a equipe reduz a incidência de 33%. Tá, nos locais com treinamento. Inicialmente, você tem uma curva de overdiagnosis, depois isso acaba caindo depois. Técnicas para prevenção, com nível de evidência, massagem perineal, tanto médico quanto a físico, quanto a enfermagem pode orientar, a partir de 35 semanas, orientadas com pressão inferior e depois semicircular para as laterais, diariamente, por 2 a 3 minutos, tem nível de evidência em relação à necessidade de sutura para trauma perineal, tá bom? Em relação à incidência de episiotomia, reduz em 17%. Então, massagem perineal no anteparto deve ser orientada assim. Cada revisão que sai o mesmo resultado. Epinol. Temos dados para redução de oasis. O Epinol é um dispositivo que você dilata a vagina com esse bombeador, fica dilatado por 10 a 15 minutos. O limite da distensão dessa bomba é em torno do diâmetro biparetal esperado no parto, 10 centímetros, ou inicialmente, até quando a paciente sentir uma leve dor. Ele dá conscientização da musculatura do assoalho pélvico. Do ponto de vista de evidência, a gente realmente não tem dados que o Epinol vai reduzir a incidência nem de trauma severo, nem de todos os traumas perineais, se a gente incluir todos os casos de estudos, tanto só os randomizados, como é o forest plot que vocês estão vendo, quanto os randomizados e não randomizados. Na meta-análise que a gente fez com não randomizado, o Epinol sugere que ele reduz a incidência de episiotomia. Mas a gente tem 2 trabalhos, o N do trabalho do Dix, que foi publicado no BJOG, é grande, pelo menos, ele acha que o Epinol não vai reduzir trauma perineal, mas eu acho que se a gente tiver mais trabalhos, a gente precisaria, talvez, ainda analisar para ver se esse desfecho vai mudar ou não. Proteger o períneo não é importante? Se a gente pegar os trabalhos randomizados que foram publicados aí pelo grupo da Valéria Azhar na Cochrane, não reduz, colocar ou não na mão do períneo. Então, quem é defensor de não colocar, não coloca. Agora, como eu falei para vocês, se a gente considerar os dados, esses são só de trabalhos randomizados, veja que o total de parturientes dá de 6 mil. Se a gente pegar os não randomizados e fazer uma subanálise com 60 mil, nos dados não randomizados prospectivos, colocar a mão, a princípio, reduz em 55% a incidência de trauma perineal. Daí vem a velha discussão, mas para esse você vai considerar um não randomizado, Luiz? Olha, o randomizado sempre é o melhor nível de evidência, mas é que eu tenho 10 vezes o total de mulheres que a gente tem no grupo randomizado. É igual tentar desprezar, por exemplo, os dados do William Wimmer-Study de estudo observacional para câncer de mama. Eu, pelo menos, acho que a gente precisa pensar muito direitinho, né? Aqui, compressa morna, na fase ativa, reduz a incidência de trauma perineal, reduz oasis em 52%, tá? Quando a gente fala episiotomia, compressa morna não reduziu. Se a paciente estiver deitada, é só colocar na região da vulva, se ela estiver andando, colocar essa compressa em volta com uma calcinha, ela consegue deambular, e isso não atrapalha no período expulsivo. De forma geral, todos os países que fizeram programas de prevenção, todos eles sugeriram hands-on, além de controle progressivo da cabeça fetal, episiotomia seletiva médio-lateral ou lateral e boa comunicação entre obstetras. Isso teve uma redução de 4% absoluta na incidência de trauma severo. O esfíncter anal, é importante a gente ter um conhecimento de anatomia para a gente poder reparar quando a gente tiver, porque o momento da parto é o melhor momento para reparo. O esfíncter externo, ele tem origem na musculatura estriada e o interno na musculatura lisa.
ele tem um comprimento de 2 centímetros, uma espessura de 1 centímetro, é um músculo em estado de contração tônica, circunda 3 vezes o canal anal, e ele é o que mantém a pressão basal de continência. Ele é o maior esfíncter, ele é o que a gente geralmente vê primeiro na lesão. O interno, ele é menos roxo, ele é um pouco mais pálido que o externo, ele é mais responsável pelo mecanismo de evitar a urgência fecal, ele tem um mecanismo menos impactante que o esfíncter anal externo, mas precisa ser reparado. Todos eles fazem parte do diafragma urogenital da mulher, e para a gente diagnosticar essa lesão, é o toque que vai fazer essa avaliação. Quando a gente vê o esfíncter, mas ele não se encontra macerado, eu tenho uma lesão de segundo grau. A diferença é que essa lesão de segundo grau expôs o esfíncter aqui. Ele sempre tem esse formato cilíndrico, você percebe que 3D ele é um cilindro realmente com toda a sua espessura da parede íntegra, mas a gente está vendo. E aqui o que, na verdade, a gente tem é o bulbo cavernoso transverso do períneo, tá? E a gente precisa perceber que quando a gente começa a ter dano desse esfíncter, essa composição cilíndrica, ela começa a ficar mais rarefeita. Vejam que eu já começo a ter um afinamento, um achatamento desse rolo, desse cilindro, que é o esfíncter anal externo. Na 3B, você já percebe que você já não verifica mais a presença desse rolo. E quanto mais adentro você vai na lesão, um dado que é sempre importante a gente ver é que a gente começa a ver mais a gordura no retal, lateralmente a posição desse esfíncter. Você percebe que essa área cilíndrica, você já começa a ter mais de 50% da parede comprometida, ela vai achatando, até que realmente a gente comece a ver o esfíncter anal interno numa coloração menos roxa e mais pálida. Não estou dizendo que é fácil também, é muito difícil ver o esfíncter anal interno, ele costuma realmente regredir de forma importante. A lesão de 4º grau é a mais fácil para ver, porque não tem dúvida, você faz um contínuo e você encontra essa parede como um todo. E a gente precisa verificar essa avaliação sempre quando a gente está examinando, né? Então, aqui a gente tem uma lesão, aparentemente, que é em buttonhole, que a gente, na verdade, você tem uma lesão aqui 3B, quase 3C, mas, na verdade, como ela tem esse adiantamento no reto, ela vira uma lesão de 4º grau, porque o esfíncter, apesar de não estar completamente roto, ele tem uma boa parte de suas fibras, vejam que é só pele, então eu já classifico isso como uma lesão de 4º grau. Aqui, por exemplo, eu tenho uma lesão já 3B, aonde eu consigo ver aqui a pá do esfíncter anal externo, tá? Ela está totalmente destacada, você consegue ver, inclusive ele está até, a natureza já se ajudou a dissecar, ele está totalmente secado, eu nem preciso puxar, o esfíncter anal externo do lado direito, ele não está tão desinserido, mas eu tenho aqui o esfíncter anal interno íntegro e a parede retal íntegra também. Então aqui eu tenho uma lesão 3D e aqui eu tenho uma lesão de 4º grau. Tá? Vejam que eu tenho sempre esfíncter ou esfíncter e mucosa. Aí eu levanto, ó, aqui eu consigo ver o esfíncter anal interno. Ele é menos vermelho, menos roxo do que o externo. E a partir daí você consegue verificar. Quando isso não é reparado, isso gera danos crônicos, podendo formar uma cloaca, podendo formar, às vezes, apenas pequenas traves que viram o corpo perineal, e você, às vezes, pode ter o que a gente chama de blowout fístula, a pele se mantém, mas por fora tem um buraco, isso pode infectar, gerar um Fournier, e aumenta o hiato genital, gerando risco de prolapso genital. Isso, quando vem a longo prazo, essa paciente pode ter incontinência fecal, e, basicamente, essas chances de ficar corrigido como esfincteroplastia não passam de 65%, de 70% dos casos. De forma geral, tanto no intraparto quanto no pós-parto, é importante a gente fazer a dissecção de uma forma abrangente para a gente poder tentar reconstruir esse corpo perineal da forma que era antes e restabelecer a continência dessa paciente. Nem todo trauma é oasis. Então, por exemplo, isso aqui é um caso da Índia, onde a gente vê que o corpo perineal está íntegro, gente. Aqui é a vulva. Mas esse feto, ele abriu todo o períneo e ele saiu da parede, rasgando toda essa continuidade aí. Então, não é um oasis, mas é um trauma perineal extenso e importante, tá? Isso aqui foi um trabalho de parto expulsivo prolongado, que ficou por 2 dias em um vilarejo na região da Índia, por ausência de
a assistência é adequada. Aqui eu não tenho bem o Oasis, ó, veja, o reto não está furado. O esfíncter, ó, tá íntegro, 2 a 4 centímetros aqui. Mas eu tenho aqui, ó, se vocês perceberem, ó, aqui eu tenho um degrau. Então, eu tenho, na verdade, aqui mucosa no retal. Isso aqui, que é a face retrovaginal, ela sofreu um despregueamento. Então, eu tenho uma lesão de face retrovaginal que eu vou precisar aplicar, tá? Isso aqui, teoricamente, é uma lesão, um trauma perineal por intercurso sexual, que teoricamente foi consensual. Achei um pouco brutal isso aqui, mas, enfim, está na literatura, né? E isso também, de forma violenta, também está descrito, é uma lesão pontual. Não é uma buttonhole fístula, mas é uma lesão pontual, no sentido de que não mexeu no esfíncter. Na maioria das vezes, a gente não se sente preparado. Veja que 1/3 só das pessoas se considera bem treinado, então a gente precisa fazer o treinamento. Todos nós aqui desse grupo, Marilene, eu, Cláudia, Múcio, todo mundo da Sojimig, aqui de São Paulo, a gente fez esse treinamento para poder replicar aqui no Brasil, né? E um dos treinamentos que é oferecido é esse que o Santan tá. Nesse, inclusive, estava eu e o Jorge nesse treinamento. Existem modelos para a gente replicar. O mais utilizado é o modelo porcino, ele realmente representa bem. E a gente, geralmente, tem uma dificuldade de fazer a dissecção para fazer a análise, mas o importante é que realmente a gente consiga ir separando. O ideal é que a gente peça, no momento que a gente vê a lesão, avisa a paciente que vai precisar fazer uma anestesia, se ela não está anestesiada, boa iluminação, chama a anestesia, aplica essa iluminação no local, antibiótico, profilaxia, eleva a cabeceira, pede material de revisão de parto, muitas pinças áreas, começa a fazer a dissecção de baixo para cima. Você pode utilizar anestésico local para fazer essa sutura. Geralmente, você pode infiltrar, fazer, por exemplo, estilo com vaso, isso melhora muito o sangramento intraoperatório, que é difícil. A identificação é de baixo para cima, então, o que você vai procurar fazer? Você vai procurar ver mucosa no retal, você vai procurar fazer o esfíncter anal, externo e esfíncter anal interno. Então, mucosa no retal, esfíncter anal interno, esfíncter anal externo, e aí você vai fazer essa sutura dessas lesões. A parte realmente mais complicada é realmente essa dissecção, tá? Até que eu consiga fazer 1 ou 2 centímetros de esfíncter. Até quando eu disseco? Imagine um esfíncter, um relógio, às 3 e às 9 horas são o ponto limite de dissecção, porque o pudendo que inerva o esfíncter anal, ele inerva, os ramos deles vão na metade inferior desse relógio. Então, se eu dissecar para um lado ou para o outro, até as 3 ou 9 horas, eu não tenho dano na dissecção. E eu preciso ter uma quantidade de externo de 2 centímetros, pelo menos. Por quê? Porque a técnica mais utilizada para eu suturar o esfíncter externo é o overlapping. Eu vou superpor uma borda de esfíncter sobre a outra, para que eu tenha uma tensão maior. Luiz, eu não faço overlapping, eu faço apenas a união das bordas, que é o que a gente chama end-to-end. Pode fazer. Os trabalhos mostram que até 12 meses o overlapping é superior e depois disso não há diferença na literatura, tá? Se vocês perguntarem como a coloprocto corrige, a coloprocto faz overlapping. No caso agudo e no caso crônico, a coloprocto oferece neuromodulação para pacientes que têm convênio privado, porque a neuromodulação sacral tem resultados tão bons quanto a uma nova esfíncteroplastia nessas pacientes. Mas o importante é ir soltando os cabos de esfíncter. Às vezes é difícil a gente conseguir soltar o externo e o interno, porque, como eu falei, o interno retrai e ele é menos roxo do que o externo. Então, às vezes, você consegue ver o degrau do externo com o interno entre a mucosa anorretal e o interno, para você poder soltar. Mas o objetivo é que realmente você consiga deixar separado essa mucosa, ó, aqui o externo, ó, que a gente conseguiu isolar, tá? De forma importante, e aqui está a mucosa no retal, e aqui vai começar a sutura. Eu vou pular um pouco essa apresentação. Vocês estão vendo esse outro vídeo aqui? Sim, sim. Tá. Então, nessa apresentação aqui, eu vou pôr essa foto aqui do Santo, que eu acho mais fácil para a gente conseguir visualizar. A sutura, portanto, da mucosa no retal é uma sutura em pontos end-to-end, onde a gente vai fazer uma sutura, né, em pontos, podem ser contínuos ou simples, se dá preferência ao ponto simples, tá? Aqui, ele utilizou anestésico local com infiltração para reduzir o sangramento, tá?
e o fio geralmente utilizado é o Vicryl ou PDS 30, 40, alguns colegas preferem 20, porque não enxergam, mas acho que mais que 20 fica um fio muito grande. A posição do nó pode ser tanto para dentro quanto para fora do canal. Como você já fez antibiótico profilaxia, você não tem, a princípio, um risco de infecção aumentado. A preocupação maior aí é fazer o ponto e o medo do risco do granuloma por Vicryl. Então, tem gente que prefere PDS por isso. Se eu tenho PDS, eu prefiro usar PDS. Catigu não é uma boa usar nem um plano muscular, porque é um fio muito fraco, que tem um tempo de duração pequeno. Mesmo cromado, ele aumenta em 7 a 14 dias só o tempo de duração. Então, é melhor a gente realmente usar um fio de duração, absorvido de longa duração para esses casos, tá certo? Uma vez que eu finalizo isso, eu tenho agora, aqui eu já, na verdade, pulei para o esfíncter anal externo, deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, esse é o esfíncter anal interno, sendo fechado, é um U, basicamente. Eu vou pôr agora o esfíncter anal interno para fazer o ponto de overlap para a gente poder fazer. Então, aqui, ó, deixa eu só voltar aqui para vocês. Isso aqui é a finalização do esfíncter anal interno. Agora, deixa eu só adiantar aqui, gente. Ó, agora vai começar o esfíncter anal externo. Então, ele escolheu esse lado para fazer, soltou um pouquinho. Como que vai ser a entrada aqui do overlap? Você vai colocar um ponto mais ou menos a 1,5 cm, 1 a 1,5 cm, entrando de cima para baixo, e aqui no lado que vai ficar por baixo, você vai entrar meio centímetro, porque o objetivo é fazer isso, é essa sobreposição, tá? Ao você sobrepor, você vai conseguir deixar esse ponto realmente passado. Ó, veja, de cima para baixo. Aqui a gente vai fazer de baixo para... Pode fazer paralelo, ou fazer um U mesmo, só que desigual das bordas, aqui é meio centímetro de borda. Daí você vai voltar e você vai fazer a mesma coisa, entrar na mesma altura, de baixo para cima. Já dá um nó, Luiz? Eu prefiro reparar com fio, e eu dou um nó no final, com auxiliar no canal anorretal, tá? Para poder fazer esse ponto. Às vezes eu também ponho, gente, uma seringa aqui para funcionar como êmbolo. Eu faço 2 pontos e eu finalizo essa estrutura aqui, tá? Só para não passar do horário, que a gente vai continuando. Para finalizar, então, isso é um quadro que sumariza a técnica cirúrgica das 3 sociedades, britânica, americana e canadense, para mucosa anorretal, Vicryl ou 30, o ACOG ainda fala em cromado 30, eu não tenho coragem, porque a recomendação é que você evite Catigu em plano muscular, tá? Eu gosto de usar muito PDS no esfíncter, tá? Ponto simples, e no esfíncter externo, overlap end-to-end. Agora, Luiz, como que eu vou fazer na lesão 3B? Você pode fazer um U ou um overlap, tá? A única que só faz antibiótico na dose do reparo é o americano, o canadense e o britânico mantém por mais de 24 a 48 horas. Faz uma cefalosporina e um que cobra anaeróbio como metronidazol. Pode fazer EV, faz por 24, depois converte para oral. O canadense e o britânico mantém por 5 a 7 dias, o americano só na hora. Todos usam laxativo, lactulose e uma colher de 8 em 8 horas, analgésicos também, fisioterapia após, preferencialmente 4 semanas após. A gente, a partir de 2 semanas, não é 2 semanas, a partir de, tá? A média é 4 semanas, porque incomoda muito. Encaminhar para fisioterapia ginecológica. Porque eu gosto de pôr 2 a 4 semanas, porque tem gente que caminha para fisio com 6 meses. Não é 6 meses que vai melhorar se ela tiver com incontinência de flatos. Você precisa ficar de olho nisso. Assintomática, você pode pedir manometria no retal para ver função e ultrassom para ver anatomia, mas não é obrigatório. Mas se você quiser pecar por excesso, é interessante. Quando a paciente está oligossintomática, dieta constipante, fisioterapia e dieta controlada. De oligo para sintomática, você repete os exames. Se o esfíncter está hipotônico, a paciente não tem desejo de nova gestação, você pode fazer uma nova esfincteroplastia ou encaminhar para o colega coloprocto para fazer. Se ela tem desejo de nova gestação, você discute o tratamento depois do fim da nova gestação. Por quê? Porque o que vai aumentar o risco de ela ter oasis novamente ou de ter incontinência é o peso fetal. Esse é o cronograma do Sultan, para como ele orienta as pacientes após o oasis. Ele manda todas para manometria e ultrassom. Nas sintomáticas, se a manometria e ultrassom dão normais, ele mantém indicação de parto vaginal.
Se a manometria dá alguma alteração, ele faz tratamento conservador, e se não melhora, se melhora, ele manda fazer, se ela não desejar filhos, ele manda para esfinteroplastia. Se está tudo ferrado mesmo, ele mantém a indicação de parto, porque não vai mudar absolutamente nada. Se ele é assintomática, mas a manometria mostra alteração, ele manda cesárea profilática, tá? Então, como a gente orienta? A gente sabe que o risco relativo aumenta 5 vezes de novo oasis, tá? Mas, em números absolutos, apenas 5 mulheres de oasis prévio vão ter novo episódio. Então, o que a gente precisa? Detectar, se a gente detecta a situação de risco para trauma perineal, a gente sugere medidas profiláticas do pré-natal, massagem perineal com pressas mornas. Pode orientar hipnol? Pode, mas não para trauma, mas para conscientizar a musculatura. Pode também fazer treinamento muscular de solo pélvico? Também pode. Orientar sobre o que pode ser feito ou não para o plano de parto sobre esse assunto. Eu sempre discuto para paciente hands-on. Epísio, eu diminui muito de fazer, mas eu ainda faço. Então, eu também falo que não dá para dizer que é 100% sem chance de fazer epísio. Eu entendo que muita gente não está mais fazendo epísio. Eu faço uma epísio, eu acho que a cada 2 anos, 1 ano, eu não lembro agora. Mas dá para diminuir, mas não dá para dizer que você não... Eu acho que medicina nada é 0 a 100%. Então, assim, isso é uma opinião pessoal minha. Se a paciente tem história de trauma severo sem queixas atuais, discute prós e contras do parto vaginal. Então, gente, e às vezes tem lesão que não precisa reparar. Essa aqui, por exemplo, daquela foto do diagnóstico, ocorreu na maternidade de Campinas, mandaram para a gente mais ou menos aí um mês depois, umas 2 semanas depois. Fizeram uma sutura lá com end-to-end, mas abriu a sutura 4 dias depois. Foi isso mesmo, 1 semana depois para a gente. Aí chegou para a gente assim, aquela sutura lá. Aí, não, minto, abriu 4 dias depois, aí fizeram uma ressutura pela equipe do trauma, tá? Lá na maternidade de Campinas. Aí mandaram para a gente. Aí chegou para a gente assim, é isso mesmo, tá? Chegou para a gente assim. Aí ela tinha uma incontinência leve de flatos, não tinha fecal, tinha o esfíncter hipotônico, mas aparentemente não tinha uma fístula. A gente estava na dúvida, fez uma fistulografia, não mostrou. Daí a gente falou, gente, essa mulher não tem fístula, que é uma consequência de 1% que pode acontecer, está melhorando, vamos fazer fisioterapia? Mandamos ela para fisioterapia, ela melhorou, ela acabou apresentando uma discromia secundária ao laser, mas o esfíncter ficou normotônico, menina de jovem, 21 anos, no lípara. Então, assim, às vezes, nem todo êxito significa que você deve operar. Eu acho que era isso, gente, que eu tinha para falar. Eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigada, viu, Luiz? Foi excelente. Muito obrigada. Assim, um prazer te ter aqui com a gente. Vou abrir para a professora Cláudia e depois, para quem quiser perguntar ou considerar, tá? Muito obrigada. Imagina. Olá, bom dia, né, para todo mundo. Mariana, eu queria agradecer a você, é lógico, representando aí todo o departamento. A UFMG sempre foi um pouco a minha casa, né, eu me formei aí e fiz meu mestrado e agora sou aluna do doutorado, né, sob a orientação do professor Henrique, que está aqui junto com a gente. Eu quero agradecer, eu acho que essas reuniões sempre têm acrescentado, eu acho que acrescentou muito vocês fazerem essa reunião e divulgarem para todos, porque eu acho que elas têm sido muito ricas, tá? Luiz, parabéns, obrigada pela exposição, eu acho que é sempre bom te ouvir, né? Aulas com muita qualidade científica e, acima de tudo, atualizadas. Isso, para mim, é o mais importante. A gente recebe uma enxurrada de artigos sobre esse assunto, né? Isso é um tema muito publicado e é até difícil a gente acompanhar às vezes, né? Eu acho que você conseguiu selecionar as melhores publicações e trazer para a gente de uma forma muito rica e que acrescenta demais. Eu queria fazer umas observações e saber também a sua opinião, eu acho que isso aqui é um bate-papo. Começando aqui falando sobre os fatores de risco, como você disse no início da aula, né, eu acho que estabelecer esses fatores de risco, talvez a gente já tenha muitos artigos que falam sobre esses fatores, mas a gente não consegue, na prática, como você disse, né, dizer
como fazer a prevenção da lesão só baseada nesses fatores, porque a doença é multifatorial, né? E aí eu queria chamar a atenção aqui, quando você falou da posição, realmente tem vários trabalhos, mas aquele trabalho é muito interessante quando ele fala que a posição supina, né? Ela pode ter reduzido o trauma severo, mas ela não reduziu incontinência, né? E aí eu queria lembrar que quando a gente fala de trauma obstétrico severo, a gente está lembrando só dos posteriores. E muitas vezes, as pessoas esquecem que os traumas anteriores e ocultos, eles existem, né? E, principalmente, queria chamar a atenção aqui para as avulsões. A gente sabe que o momento principal de estiramento é o expulsivo, né? Tem trabalhos belíssimos, principalmente lá da Universidade do Porto, que fala, lá em Portugal, que fala muito desse momento máximo de estiramento. O Aguinaldo, no pós-doutorado dele, inclusive, publicou sobre esse assunto, e que esse momento de estiramento, ele vai acontecer, né? E a gente ainda não sabe quais que são os fatores de risco e quais que são os fatores que a gente pode usar para proteção, tá? Então, essa avulsão, muitas vezes, ela só vai se manifestar tardiamente, a médio e longo prazo, com as disfunções que surgem e os prolapsos, né, na vida, depois da menopausa, principalmente. E que elas podem acontecer no momento do parto, né? Eu queria falar um pouquinho da EPISO, né, e tem surgido uns trabalhos novos, você citou um deles aí, que é esse EPTrial aí, que é prospectivo e que foi feito em Israel. Ele é interessante porque ele tenta avaliar o EPISO 0, né, mas que ele viu que nesse grupo EPISO 0, a EPISO não é 0, né. Para quem faz parte da comunidade acadêmica e científica, é muito difícil a gente ter um procedimento que é indicado pelo feeling do médico. Gera um desconforto, né? A gente falar assim, quando que a gente faz EPISO? É pelo seu feeling, né? E os trabalhos começaram a mexer nessa ferida, né? Quais são as reais indicações de episiotomia? A professora Amanda fez um comentário aí que cai como uma luva nessa aula, né? Que a geração, vou ousar dizer aqui, os médicos com mais de 40 anos, aprenderam a fazer obstetrícia fazendo episiotomia, certo? Então, tem um lado aí que é educação, né? A gente vai ter que mudar o nosso paradigma. Então, por isso, às vezes, é tão difícil fazer um parto sem EPISO. Então, esse feeling aí, ele fica totalmente, uma amostra totalmente viciada, porque eu acho que a gente precisava até considerar a idade, né, do cirurgião, do obstetra, para a gente ver qual que é a indicação, né, da episiotomia. É muito desconfortável, mas a gente tem visto também que depois daquela publicação da Cochrane, que a gente já acreditava que era EPISO para ninguém, isso tem mudado. Hoje a gente já, e eu gostei muito da sua fala no final, quando você concluiu a aula, que não existe o 0 nem o 80. Eu ainda acredito que nós vamos ter casos em que a episiotomia vai beneficiar aquela mulher, tá? Bom, falando um pouquinho das técnicas de prevenção, principalmente no primeiro estágio do trabalho de parto, eu acho que estão bem claras a compressa. Eu também sou a favor do hands-on, tá? Eu acho que as manobras de proteção perineal que o obstetra faz no momento do expulsivo, elas são benefício, né? Controlar a deflexão, apoiar a região perineal, né? As taxas de lesão, realmente, elas caem em qualquer serviço após o treinamento, apesar da gente também acreditar que ocorre um super diagnóstico logo depois que as pessoas aprendem a identificar os esfíncteres. E a gente vê isso muito, a Marilene participa do curso aqui da Sojimig, e a gente, depois que as pessoas enxergam os esfíncteres, elas costumam, inclusive, se lembrar que em alguns momentos elas viram esse esfíncter e não identificaram como esfíncter.
Então, elas passam a enxergar mais essa musculatura. Então, eu acho que o que interfere muito no pós, né, assim que após lesões, traumas perineais severos, e vou ousar dizer aqui, até nos traumas leves, né, as lacerações de primeiro e segundo grau, com ou sem episo, é a técnica usada para a sutura da episo. Eu ainda acho que as técnicas não são bem definidas, né, principalmente para a episografia ou para a sutura de lacerações. A gente já tem alguns estudos falando sobre isso, né? O fio, como a gente viu, até mesmo para as lesões severas, onde as pessoas estudam muito, difere muito os fios que são usados, e eu acho que esses cuidados, eles interferem na qualidade de vida, principalmente da mulher pós-parto. Alguns estudos já têm falado sobre isso. Os cuidados que são oferecidos para essa mulher no pós-parto, eles também vão interferir, né? O gelo, evitar o edema exagerado. Ainda existem muitos lugares que usam sprays, pomadas, que podem interferir nessa cicatrização. Então, os trabalhos eles ficam muito viciados e a gente tem a forma de avaliar. Não tem uma homogeneização para que a gente faça uma avaliação adequada, mas eu acho que isso tudo pode interferir na qualidade de vida e principalmente na dor que a gente vê aí, que são relatos, principalmente relacionados à episiotomia, mas eu acho que isso pode estar relacionado às técnicas de sutura, de reparo e de cuidados pós, tá? Eu acho que é importante os trabalhos medirem também a satisfação, né, a qualidade de vida, porque às vezes o anatômico ele não se correlaciona com as disfunções e também não se correlaciona com a satisfação dessa paciente e a qualidade de vida, tá? Eu queria que você falasse qual que é a sua experiência mesmo com o PDS, porque eu também tenho essa, às vezes esse ímpeto de querer usar o PDS e às vezes a gente fica com receio por não ser absorvido. E a físio, eu queria só falar um pouquinho. Aqui, a gente tem um serviço de físio aqui no serviço que eu coordeno, que é muito bom, que é com a Elza Baracho, e a gente tem indicado a físio para essas mulheres no pós-parto mais precocemente. E a gente tem tido uma resposta muito boa, porque elas, inclusive, melhoram a dor antes, né, dos 30 dias, como muitos estudos propõem realmente. E a gente tem feito trabalhos bons porque a gente vê que quando a mulher desenvolve muita dor no pós-parto, ela pode fazer uma hipertonia. E a médio e longo prazo isso pode ser deletério para a função perineal dela. Então, a gente tem indicado mais precocemente, eu acho que é um bom objeto até para a gente estudar, tá? Bom, Mariana, eu acho que a gente pode abrir aí para mais discussões. Eu tenho certeza que a gente vai ter muito assunto ainda nesses próximos minutinhos aí. Foi excelente. Foi ótimo deixar o Luiz te falar, né? Que você, na verdade, provocou ele aí. Não, na verdade, gente, eu não sei se eu ouvi tudo, porque eu vim andando, que eu vou fazer um mini sling agora aqui, eu falo, gente, calma, vamos com calma aqui, porque eu tive de cobrir uma colega que está de férias, tá um rolo essa história de escala, porque ou alguém adoece de Covid, ou algum parente adoece de Covid, aí a gente tem que toda hora se reinventar aqui. Então, eu gosto do PDS, viu, Cláudia? Eu uso ele sempre que eu posso, né, nos traumas perineais que eu faço. Eu tenho uma experiência boa, nunca tive granuloma com PDS. De trauma severo, nos últimos 4 anos, acho que eu fiz uns 15 ou 20. Eu não tenho usado eu tento evitar o Vicril para ter um pouco de medo de granuloma, mas quando não tenho, eu uso o Vicril sim. Em relação à EPIS, eu achei que também foi muito bom o seu ponto. Eu acho assim, gente, eu sou da época que a gente entrava no pré-parto, você também, jejum, flitianema, tricotomia e ocito e, né, epísio. Pum, acabou. Eu sempre achei aquilo estranho, eu sempre achei que podia mudar. Mudou para melhor. Mas eu acho que a gente não pode pensar em 0% nas coisas, sabe? Então, por exemplo, esses últimos dias eu tive a oportunidade de assistir algumas aulas do CIA Parto. Eu vi uma determinada aula que uma pessoa foi aplaudida de pé pelo auditório porque ela não faz 12 anos de episiotomia. Gente, tá ótimo, parabéns, que bom que ela não precisou fazer. Mas assim,
eu preciso levantar uma bandeira que é zero epísio para toda a vida? Sabe, eu acho assim, você não vai fazer uma incisão de Chalta para fazer um epísio. Você vai fazer um epísio. 3 centímetros, 4 centímetros, já está delimitado. Você conversou com a paciente, ela consentiu nisso. Você tem, como você disse, o feeling. O feeling é tão subjetivo, né? Eu sinto isso quando eu vou fazer mini sling. Eu acho o mini sling tão subjetivo. Então, assim, eu acho que você precisa ter a parcimônia, o equilíbrio de discutir com a paciente e falar os prós e os contras. E sobre a físio, eu concordo com você. O que me cansava muito no começo é que ninguém mandava esses casos para físio. Ninguém mandava. Isso me irritava muito. Porque assim, mandei para físio com 6 meses. Gente, 6 meses já cicatrizou. 3 meses já cicatrizou. Entendeu? Você tem que agir logo. Essa mulher vai ter mais dor do que a convencional. Então, o que você faz? Você acompanha essa mulher de perto, semanal, quinzenal. Deu 2 a 3 semanas, ela começou a esboçar que a dor não está tão impactante, você já começa a pensar em mandar ela para a físio. 4 semanas, para ela poder fazer. O que a físio vai decidir é biofeedback, é treinamento muscular, a físio decide, mas a físio avalia. A físio não vai deixar esse períneo ficar hipertônico, como você falou, ou hipotônico também, né? Eu acho que esse tratamento multidisciplinar, ele é importante, né? E eu acho que, assim, a epísio realmente foi, em alguns lugares, motivo de violência obstétrica? Foi. Foi praticada de forma desenfreada? Foi. Mas isso já tem evidência que não é para fazer em todo mundo. Então, não vamos fazer em todo mundo. Vamos escolher muito bem os casos, mas não se sinta culpado, porque se você achou que aquela epísio parou, resolveu o problema daquela DIP2 que não parava, que você achou que aquela trave de períneo podia estar ajudando, entendeu? Eu acho que você fez o seu papel como profissional. Então, eu acho que, assim, é sempre agir com parcimônia, né? Então, acho que é isso. Eu não sei se te respondi. O que você me provocou? Foi isso? Foi. Eu não. Ixi, acho que nós gostei combinamos, então. Eu acho que, assim, vai ser muito difícil ainda indicar, falar assim, você deve fazer epísio em casos X, Y, Z, tá? Eu ainda possível. acho que a gente não está perto disso. Mas é aquele trabalho, ele fala isso, ele fala perfeito isso, porque ele fala assim, será que a gente vai indicar epísio só quando tiver um risco de sofrimento fetal? É uma das perguntas que ele faz, né? Porque nos outros casos, muitas vezes, por exemplo, uma apresentação OS, às vezes o obstetra só vê depois que nasceu, né? Então, um período expulsivo prolongado, nem sempre tem essa força para falar, tem que fazer episiotomia, porque às vezes as dificuldades foram outras, né? Desse período expulsivo. Então, eu acho que tem uma pergunta aqui da Karine, falando sobre a questão do parto na água. Você quer responder, Luiz? Sobre as taxas de trauma perineal severo em parto fora. O assunto é controverso, mas assim, os trabalhos mais recentes têm sugerido que seria fator. Alguns trabalhos falam que é de risco, alguns trabalhos falam que é protetor. Eu acredito que talvez venha a ser protetor, pensando no efeito térmico aí da compressa morna, porque eu imagino que o parto na água é uma compressa morna gigante. Então, eu acredito que tem efeito protetor, mas a gente ainda não tem dados na literatura para embasar. Mas é importante a gente falar que o sangramento é maior, né? Sim, o sangramento é maior. O sangramento é maior, você tem que pensar na questão de paciente com bolsa rota, você tem que pensar na questão também do nível de infecção. Teve aquela confusão do caso de infecção polistéria nos Estados Unidos que proibiram os partos na água. Eu acho que você precisa discutir com a paciente, tem que informar tudo isso. Principalmente bolsa rota com mais de 12 horas. E tem a posição na banheira também, que eu acho que entra naquela discussão, que posição que é essa que aumenta ou não fator de risco, né? Eu não vou passar na frente da Zilma, não. A Zilma quer falar antes de mim. Mas eu acho que o parto na banheira entra a discussão da posição também no momento do parto. Claro. Professora Zilma, acho que era só essa pergunta que tinha mesmo no chat. Você está sem fone, Zilma? Tem áudio. Zilma, está sem áudio.
Desculpem. Na verdade, essa mãozinha era lá no início, que eu não estava conseguindo enxergar a apresentação, e seria uma perda, porque foi sensacional, com vídeos maravilhosos. Né, Marilene? A gente tem que aprender a produzir umas coisas assim, né? E eu quero agradecer demais, né? Eu acho que foi uma apresentação muito boa, mexe com a gente mesmo, né? E obrigado por nos citar, isso também é muito importante. E eu queria chamar a atenção à questão do registro, tá? Não vou entrar na questão técnica, porque isso já está muito claro aí, né, que mudou o paradigma, não é episiotomia para todo mundo, e sempre tem perguntas aí para frente. E para que a gente responda bem essas perguntas, a gente precisa analisar a nossa prática. E os artigos que nós temos, né, Marilene, são baseados na análise das nossas práticas. E a gente conta com um sistema de informação, que é o Sysmater, né, que precisa ser valorizado e que esses casos precisam ser bem notificados. Você falou em algum momento aí da supernotificação, eu me preocupo com a subnotificação. Né? Eu acho que, por vezes, está lá de madrugada o residente, ninguém foi lá confirmar mesmo, e ele não viu, né? Então, eu acho que, nesses casos, na dúvida, o residente deve chamar o preceptor, né? Confirmar se houve a lesão, classificar essa lesão. Então, esse registro também é extremamente importante, né? E, nessa oportunidade, falar também do papel sensacional que Marilene tem fazendo, estudando esse assunto já há muito tempo, né, Marilene? Então, a Marilene se preocupa com isso, com os treinamentos, com o treinamento de residentes, e eu não vejo a hora de nós, lá da disciplina de obstetrícia básica, introduzirmos a massagem perineal a partir de 35 semanas. Eu acho que isso falta, a gente não colocou isso na nossa rotina, né? A gente precisa fazer. Eu, no início do semestre passado, dividi alguns vídeos com os alunos, e um dos vídeos, né, Marília, seria a gente fazer um vídeo para gestante explicando como é que faz, uma vez que a gente não tem a fisioterapia para todas, mas não é difícil de explicar, mas aí esse momento foi complexo e a gente não conseguiu fazer, mas eu vou fazer, né, porque a gente tem uma sala de espera e a gente está fazendo, eu e a professora Patrícia, um conjunto de vídeos para que elas fiquem assistindo e alguma coisa bem feita, né, em manequim, eu acho que fica bem, pelo menos para chamar a atenção e para que ela, na hora que entra na consulta, vai assim, eu quero aprender aquela massagem, como é que é? Aí o professor vai precisar ensinar, né? É isso, gente. Muito obrigada, viu, Cláudia e Luiz, pela excelência da apresentação. Zilma, é um prazer te conhecer, viu? Já tinha lido bastante coisa sua, a Marilene já tinha falado super de você também, que está com a gente aqui. Glaucia é uma pérola que a gente importou da UFMG, que a Marilene gentilmente me cedeu. Está sendo uma aluna brilhante de doutorado aqui. E... Quem me cedeu a Glaucia foi a Zilma, viu? Tudo começa foi? com a Zilma. Gente, a Glaucia está indo para o 10º paper, em 1 ano e meio, quase. Ela está indo muito bem. Parabéns a vocês, gente. Eu falei para a Glaucia que se ela voltar para o UFMG, vocês estão feitos, porque ela é uma menina muito boa. E eu acho que eu concordo super com você, porque eu também me preocupo mais com a subnotificação. A super você pode ir ajustando depois, mas a sub não. Sub tem a ver com treinamento. Então eu me preocupo muito com isso. Eu também acho que é importante a gente notificar, porque isso vai para indicador de qualidade, igual a gente tem como taxa de cesárea imprimípara, taxa de parto vaginal após primeira cesárea, né? Então eu acho que isso deveria ser considerado até como indicador de qualidade futuramente. Ô, Luiz, assim, super obrigada. Cada vez que eu assisto a sua aula, você consegue fazer a aula melhor. É impressionante, né, Cláudia? Cada vez que a gente vê, a aula dele fica melhor nesse sentido. As imagens, então, dessa vez são mais fantásticas do que antes. Muito obrigada pela participação e obrigada por falar disso, defender os treinamentos que a gente faz, com o apoio da Sojimig. A gente tem uma colega que é a Rogéria, ela tem feito os treinamentos com os residentes aqui também do hospital. Então, assim, treinamento sempre, né? Reconhecer esse esfíncter, não confundir o transverso do períneo com o esfíncter externo. Eu acho que, como diz a professora Lamanda, nós não somos de velhos, nós somos clássicos. Mas os clássicos valorizavam o toque retal. E a gente não aprende a reconhecer lesão de esfíncter sem saber primeiro o normal.
e era prática, todo pós-parto a gente fazer toque retal também, né? Eu acho que essa deixa que você falou, desculpa te interromper, mas eu até ia comentar isso, mas eu não quis alongar na aula. Acho que essa sua deixa é muito importante, porque assim, o toque retal. Nesse caso, então, você só vai descobrir o êxito com toque retal. Você só vai descobrir com toque retal. A não ser, até porque a gente fala, mas e se o períneo estiver olhando íntegro? E aqueles casos de blowout fístula que eu falei? Pele do corpo perineal íntegra. Mas e se eu fizer o toque retal, eu vou deixar de ser humanizado? Gente, pelo amor de Deus, não. Deixa a paciente ter o bebê dela, no momento o bebê dela amamenta. Você vai ser correndo para decretar a placenta? Não. Deixa acontecer todo o processo. Interagiu, está com o bebê, achou um momento para você ajudar na decretação. Você decreta e neste momento você fala, olha, eu vou fazer um toque para ver se está tudo bem. Isso não incomoda, principalmente se ela estiver analgesiada. Você estando com ela, você não atrapalha este momento, porque as pessoas entendem que tem que parar tudo, tirar o bebê da mãe, pôr em litotomia. É igual eu falo, posição de parto. Muita gente fala para mim, nossa, mas não dá para fazer proteção de períneo com a paciente de parto vertical. Gente, dá para você colocá-la em posição semi-recumbente e proteger o períneo. Dá para proteger o períneo no parto a 4 apoios. É que você tem que mudar a sua posição para isso. E a gente não muda. A gente é muito sossegado. Mas eu já cansei de deitar, de virar, de me sentar no chão para fazer parto vertical com apoio. Entendeu? Então, acho que é uma questão de você se adequar, mas você não deixa de praticar boa obstetrícia. Entendeu? Eu penso dessa forma. Alguém pode não estar a concordar, mas tudo bem. Não, eu penso... Não, a gente concorda. Plenamente, eu acho que tem que falar isso, porque o treinamento ele é sequencial, você tem que saber esses passos, sabe a normalidade, reconhece a alteração, vê seu limite de corrigir, né? Treinamento, tem que ter alguém do lado, né? Para principalmente um profissional mais sênior que sabe reconhecer, e é constante, ainda mais a gente que vive residentes entrando e saindo do serviço, e você provocar o treinamento, você está sempre se capacitando, é impressionante, né, Luiz? A gente está sempre procurando uma maneira melhor de fazer isso. Então, eu acho fundamental, acho que registro é o que a Zilma falou, se a gente registra bem, a gente consegue trazer evidência para essas conclusões, e a gente precisa disso, não dá para ficar no aleatório, precisa estar documentando todos esses passos, né? Mas eu queria chamar a atenção disso, e você chamou super bem dessa importância. Epísio é bem indicada, ela é importante, tem que saber. E eu ainda acho que o maior cuidado com as primíparas é fundamental, né? Porque é onde a gente consegue evitar repercussões depois, né? 5% de oasis prévio, 5% de quem teve oasis prévio vai ter outro episódio. Então, é um impacto na qualidade de vida dessas jovens, porque a gente está falando de mulheres jovens, extremamente importante, sem falar lá na frente, tá? Luiz, novamente, super obrigada, é sempre um prazer estar perto de você. Cláudia, obrigada também por estar aqui, e acho que foi sensacional. Obrigado, viu? Que bom que vocês gostaram. Eu sempre tento pôr mais vídeo, mas é que a gente vai, como a Dilma falou, a gente não tem tempo para nada. Aí eu pus 2 a 3 desses, mas tem uns 2 antigos. Eu falo, gente, não dá tempo, porque senão o povo vai encher o saco. Mas é porque a gente tem que realmente parar para editar o vídeo. Mas eu concordo com você. Que agora eu convidei uma paciente. Ela é líder de um grupo, ela é americana, líder de um grupo que chama Mothers with Fourth Degree Tears. Ela deve fazer uma aula junto com a gente para lá em maio de 2021, que a Virginia pediu um curso. Então, quando eu tiver o link, eu passo para vocês, se vocês quiserem. Eu acho interessante a gente começar a pôr depoimentos. Até a gente pode pensar isso para a Uroginap ou para outras sociedades aqui no Brasil, de a gente pôr o depoimento de uma paciente. Acho que é interessante a gente ver. Ela fala nessa página como que é a vida dela com a lesão de 4º grau, que ela não teve, que ela acabou perdendo o timing para fazer a correção. Mas é bem interessante, uma moça jovem, e eu acho que é isso, a gente tem que ficar de olho mesmo. E eu queria agradecer, Mariana, obrigada, a todos os professores aí, titulares da FMG. Você tem mais um minutinho? Tem mais uma pergunta aqui, e a professora Lamanda, ela levantou a mão. Você acha que dá para a gente poder só responder? A professora Ria contou, gostaria de perguntar, assim, em grupos específicos, como as Índias, se observa uma incidência maior desse tipo de lesão, né,
Não sei se tem... Não, Cláudia pode falar, que a Cláudia também, a Marilene, também são muito pesquisadoras nesse assunto. Desconheço o trabalho de Oasis em indígena. Tem trabalho de indígena em prolapso genital, disfunção de assoalho pélvico, mas avulsão e Oasis eu não tenho. Tem trabalho no Nepal de prolapso, mas também não lembro se tem Oasis. Tem trabalho na África de Oasis, mas não é população indígena. Então, é realmente um assunto que seria interessante. Olha, sinceramente, como a multiparidade é alta na população indígena, eu desconfio que a taxa seja menor. Né? Se considerarmos aquela teoria do Delancey, né, de que essas lesões plasmodíparas, né, elas começam lá no parto, né, mas não de trauma perineal obstétrico severo específico, concordo, né? Mas é aquilo que a gente fala, né, as lesões, elas não são só o trauma perineal obstétrico, né, o parto bem assistido, né, ele vai prevenir outras lesões que não só o trauma. E a professora Lamanda, então, ótimo. Obrigada. A professora Lamanda é atualmente a vice-diretora da Faculdade de Medicina. Professor Luiz. Muito prazer. Ô, Luiz, muito prazer te conhecer, viu? Eu não podia deixar de me expressar, principalmente hoje. Eu sempre gosto de me expressar nas nossas reuniões de centro de estudo, que têm sido extremamente ricas, e hoje você, assim, coroou essa... Eu posso te falar, como a Marilene, eu já me expressei previamente, e nós somos obstetras clássicos, né? A gente não pode falar que é velho, né? Nós somos obstetras clássicos. Eu vim de uma geração, Luiz, em que a gente fazia episiotomia de rotina nas primíparas e fazia fórceps de alívio para encurtar o período expulsivo, como eu coloquei ali no chat. Não queria alongar a aula, mas é dizer do orgulho que eu vejo essa geração de obstetras que vem, assim, não queria dizer que nós não fazíamos uma obstetrícia humanizada, extremamente humanizada, mas com os dados que a gente tinha naquela ocasião, considerando que era o melhor para aquela mulher, né? E quando eu vejo vocês cuidando da prevenção e do reparo, do treinamento, e da necessidade de ter treinamento, de ter protocolos, de ter avaliações periódicas, de ter registro de dados, é o que vai nos nortear para aprimorar a nossa assistência obstétrica, né? Então, eu queria dizer dos parabéns, vídeos belíssimos. Eu acho que eu até reaprendi a fazer epísio, fazer sutura através dos seus vídeos aí, viu? Assim, maravilhoso. Te agradecer, dizer que eu acho que a gente precisa de pontuar ainda métodos e ações de prevenção no pré-natal, especialmente a massagem, especialmente a fisioterapia, ou quando não, assim, previamente, no pré-natal, até mesmo no momento mais precoce possível do pós-parto. São pontos que eu acho que devem ser reforçados aí nos treinamentos. E no mais, agradecer, Claudinha, bom te rever, muito bom saber que você está aqui ainda na nossa casa e te convidar para sempre voltar. E quem sabe, quando a gente voltar nos encontros presenciais, você vir aqui à faculdade tomar um café conosco lá na diretoria em que eu estou no momento na vice-diretoria para receber vocês, viu? Um grande abraço a todos. Um grande abraço, viu? Para mim é um prazer, viu, ter vocês junto aqui na aula. E é isso mesmo, acho que a gente fazia, assim, o parto humanizado. E acho que a capacidade da gente mudar frente às coisas é o mais importante. Eu acho que radicalismos para um lado ou para o outro não são bons. É sempre a gente manter o equilíbrio. E eu acho que é isso. Podemos mudar? Podemos mudar. A atenção, a empatia são atemporais, né? Eu acho que a gente mantendo isso é o principal. Exatamente. Foi excelente, gente, foi muito rico mesmo amanhã, né, assim, fechando o mês de novembro. Alguém tem mais alguma consideração? Gostaria de posicionar? Ou alguma dúvida? Se não, eu vou agradecer novamente, né, ao professor Luiz, à professora Cláudia, né, todo mundo que participou, né, para a gente poder discutir esse tema que é tão presente e relevante para a nossa prática clínica como obstetras, tá? Muito obrigada. Uma ótima sexta-feira. Obrigado a todos e todas, gente. Um abraço. Tchau, Marilene. Tchau, Cláudia. Tchau, gente. Tchau.
Tchau. Tchau, Rita. Tchau. Tchau.